Vamos pedir os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Queria pedir aos irmãos que fiquem em pé e nós vamos ler do versículo 15, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 20. Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 20. É uma oração, irmãos. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Vamos orar? Pai, que grande honra participar da chamada do Senhor. Que bom, Pai, ser vocacionado para algum ofício dentro do Teu reino. E nós pedimos ao Senhor, o Pai da glória, o Pai santo, o Pai justo, o discernimento, a sabedoria, aplique em nós essa porção da palavra de Deus, Pai, para que possamos compreender de fato quem que nós somos. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Bem, irmãos, esta carta de Paulo, ele escreveu essa carta aos Efésios, ele se encontrava preso em Roma. Aliás, ele escreveu 4 cartas quando ele estava preso. Escreveu essa carta aos Efésios, escreveu a carta aos Filipenses, escreveu a carta aos Colossenses e a carta de Filemon. E ele fundou essa igreja na 3ª viagem missionária dele. E ele chega lá, quando a gente lê Atos, capítulo 19, a gente vê ele chegando na cidade de Éfeso. Era uma cidade que tinha um templo, Deus da Diana, eles adoravam demônios. E Paulo chega nessa cidade lá e ele encontra 12 discípulos do profeta João Batista. E ele aproxima desses 12 discípulos do profeta João Batista e faz uma pergunta a eles: recebeste o Espírito Santo quando creste? E fez essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles pararam, pensaram e perguntaram: Espírito Santo? Nem sabemos o que é Espírito Santo. É uma força, é um poder, não sabemos o que é isso. E ele faz outra pergunta: em que vocês foram batizados? E eles falaram: nós fomos batizados no batismo de João Batista. E ele explica o significado do batismo do profeta João Batista. Ele fala que o profeta João Batista apareceu nas margens do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento, e que as pessoas pudessem crer naquele que viesse depois do profeta João Batista. E ele explicando isso, ele batiza esses discípulos do profeta João Batista. Ele coloca a mão sobre eles e o Espírito de Deus vem sobre eles e eles começam a profetizar. E ele batiza esses discípulos do profeta João Batista. Se ele não fosse crente, Paulo não batizaria eles. E interessante nessa carta que quando ele chega lá, 3 meses, ele fica na sinagoga pregando. Você vê isso no capítulo 19, no capítulo 20 do livro de Atos. Ele começa a pregar na sinagoga e ele vê os judeus com o coração empedernido, sabe o que é? Uma incredulidade tremenda dentro dos judeus, da resistência. Ele sai da sinagoga e ele aluga uma sala
a escola de Tirano, onde eles ensinavam filosofia. Ele usa essa sala depois das 4 horas da tarde e fica ali durante 2 anos. 2 anos e 3 meses. O tempo maior do que o conhecimento da Evelyn e do esposo dela, que eles conheceram 2 anos e 3 meses e 7 dias. Entende? Só fica menos 7 dias. E durante esse período, ele tem algo interessante dessa parte também. Ele sai de Efésios e ele volta novamente, e ele está indo para Jerusalém, e ele pede que esses presbíteros, lá da igreja de Éfeso, encontrem ele numa cidade de Mileto. Ele tinha que chegar até Jerusalém, era a festa que tinha que participar lá, e ele sabia exatamente que era a última vez que ele ia ver esses presbíteros, e ele ensina esses presbíteros como foi o trabalho dele, a pregação dele. Ele diz que todos os desígnios de Deus foram ensinados para essa igreja. Ele diz que a base da pregação dele era arrependimento para com Deus e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E alertou eles que quando Paulo saísse de lá, lobos vorazes entraria dentro da igreja e não pouparia o rebanho. E ele instrui esses presbíteros. Lá, a cidade de Mileto era próximo de uma cidade do mar. Diz que eles ajoelham lá, juntamente com os presbíteros. E Paulo, falando que nunca mais eles iam ver a face dele, diz que os presbíteros começaram a chorar. E eles se abraçaram. Existe uma cena muito interessante, comovente. Interessante que muitas vezes as pessoas falam que lê a Bíblia e não tem situação comovente. E tem situação comovente que toca o coração. Você imagina o grande líder, Paulo, maior fundador de igreja, o maior missionário, o que mais pregou o evangelho, dizendo para um grupo de presbíteros que nunca mais eles iriam ver a face deles. Diz que eles ajoelharam e eles choravam e se abraçavam. E Paulo encontra preso, e ele, lá da prisão em Roma, ele escreve essa carta a esses irmãos. Olha o que ele diz no versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, a vossa caridade para com todos os santos. Essa é a versão corrigida, caridade. Na versão atualizada fala o amor. Ele lá fica sabendo que esses irmãos, eles tinham algo interessante, 2 coisas que marcavam a igreja. Primeiro, ele disse, a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Segunda coisa que marcava esses irmãos, é o amor para com todos os santos. Esse que define um crente no Senhor Jesus Cristo. Um crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é definido por 2 marcas. Primeiro, a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o amor para com os santos. Isso que identifica um verdadeiro cristão, um crente em Jesus. Por que ele não disse a fé em Deus? Muitas pessoas eles declaram sobre, você tem fé? Eu falo, eu tenho fé em Deus. Mas quando você fala assim, você tem fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Eles falam, não, mas em Deus tem. Mas Paulo faz citar, o que marca um cristão é que a fé dele está depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando a sua fé é depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele crê em Deus. Porque tem muitos que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Essa é a diferença. Mas fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, crê que ele um dia veio a esse mundo. Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória e a glória do unigênito. Fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é você crer que Deus enviou seu Filho, e ele nasceu, Deus colocou ele num ventre de uma virgem. Ele não teve participação de macho. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Que ele nasceu, veio a esse mundo. Ele tornou-se homem, em semelhança de homem, de imagem de homem, mas sem pecado. 2 naturezas. O homem Deus. Eu gosto de uma citação do grande líder reformista João Calvino, que ele diz que o Filho do Homem,
fez filho de Deus, quando ele fala assim, o Filho do homem se fez carne. O Filho de Deus veio a esse mundo e fez filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Isso que declara uma pessoa, a fé dele, fé em Cristo Jesus. E fé, o seguinte, não é uma crença. Fé não é o seguinte, uma sensação. Fé é uma decisão que as pessoas tomam em Cristo Jesus. O livro de Hebreus define fé como certeza daquilo que se espera e convicção dos fatos que não se vê. Fé é você crer que Jesus veio a esse mundo, que ele nasceu, que ele andou durante esse mundo durante 33 anos, que ele foi levado numa cruz, que ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Você crê que ele num dia de domingo, ele ressuscitou dentre os mortos. Vocês lembram que o irmão Davi orou? Ele orou aqui. Estava interessante a oração dele. Ele dava graças a Deus pelo domingo. Irmãos, ele ressuscitou. E ele ressuscitou num domingo de manhã. E ele subiu o céu, está à direita de Deus Pai, e há de vir julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Isso é fé. Fé é uma decisão quando você toma com Cristo Jesus. Eu gosto de uma citação do Filipe e Eunuco, quando eles estavam caminhando, voltando, Eunuco estava voltando para a África, e Filipe prega para ele, e batiza ele aceita, toma uma decisão com Cristo Jesus, e aqui, num certo momento, eles caminhando numa carruagem, ele vê uma porção de água, um rio, um riacho, e ele disse assim, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Sabe o que Filipe disse para ele? É lícito se crês. E ele disse, eu creio de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Fé é você crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem a natureza de Deus, é o homem Deus. Outra coisa interessante que define um cristão, olha o que ele diz. A fé, aí ele disse, o amor para com todos os santos. Interessante isso, irmãos. Além de você ser uma pessoa que tem fé, você tem que amar. O apóstolo João, em 1 João 3,14, ele disse assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Eu gosto da citação de Paulo, quando você lê a carta de 1 Coríntios 13. Ele disse assim, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um metal que soa, como um sino que tine. E ele disse assim, por mais que eu entregue todo o que eu tenho, minha fortuna, meu corpo para ser queimado, e todo o meu dinheiro aos pobres, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que tine, como um metal rígido. E João diz mais, ele disse que o seguinte, que ele fala que nós devemos amar, não de palavras, nem de língua, mas de ato e de verdade. E ele disse mais, quando você lê a primeira epístola de João, ele disse que não adianta você ter recurso nesse mundo. Você tem recurso nesse mundo, mas se você ver um irmão passar dificuldade e necessidade, e você não ajudá-lo, ele faz uma pergunta, como o amor de Deus pode estar dentro de você? Essa é a marca. E a gente tem que definir isso, a gente tem que lembrar isso. O que me define como um cristão, como uma pessoa, como um filho de Deus, é a minha fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Deus, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. E outra marca que define o cristão é se de fato você ama os seus irmãos. Irmãos, será que a gente gosta de reunir com o povo de Deus? A gente gosta de estar, ter comunhão, relacionar com os irmãos? O que é mais importante para mim? Se eu for chamado para o governador para uma festa lá no palácio, ou um convite aqui para reunir com os irmãos, para orar, para ler a Bíblia, qual é a nossa posição? A gente tem que definir isso, irmãos. O que me identifica como um crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo?
E Paulo disse: fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e amor para com os santos. Olha aqui que ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Sempre estava lembrando desses irmãos, preocupado com a vida dos irmãos. E outra coisa que ele diz, olha o que ele fala no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Interessante que ele fala sobre o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de citação quando Paulo fala sobre isso. Ele não fala assim, Pai de Abraão, Pai de Jacó, Pai de Isaac, mas ele fala o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cita isso lá em Efésios 1:3, ele fala: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando ele falava de Pai, ele explodia de emoção, de encanto, de louvor e de gratidão. E você vê sempre isso na Bíblia. A gente tem que aprender sempre, irmãos, a orar. Pai. Quando você está falando Pai, você está dizendo que o seguinte, que você é um filho de Deus. Muitas vezes a pessoa chama de Pai, eles acham que Deus tem uma paternidade universal. Todo mundo é filho de Deus. Não é não. Você tem fé em Cristo Jesus, você ama os seus irmãos, e ele fala, Pai da glória. Interessante isso, essa citação glória. Esse termo glória significa a totalidade de Deus. Tudo que você imaginar de Deus é glória, é os seus atributos, é a sua eternidade, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. É o que você imaginar de Deus, é a totalidade da pessoa de Deus. O salmista do Salmo 19:1 fala que o céu e a terra manifestam a glória de Deus e o firmamento, obra das suas mãos. E ele diz, Pai da glória. Pedro disse, Pai da eternidade. Tiago disse, Pai das luzes. Isaías disse, Pai da eternidade. Pedro disse, Pai da misericórdia. E Tiago disse, Pai das luzes. E ele fala, o que ele pede? Que vos dê um conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Interessante isso aqui, irmãos. Sabe o que ele pede? Aqueles irmãos, ele ora a Deus, pedindo a Deus que Deus desse conhecimento àquela igreja, conhecimento da pessoa de Deus. A gente tem que conhecer a Deus. Jesus fala assim, errais porque não conheceis a Escritura nem o poder de Deus. Oséias 4:6 fala, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Nós acabamos de cantar aí um hino, aquele hino baseado no Salmo 42, como a corça suspira pelas correntes das águas, ó ti, ó Deus, suspira a minha alma. A gente tem que ter esse desejo, irmão, de conhecer a Deus. Isaías disse lá em 3, eu acho interessante a passagem do profeta Isaías, quando inicia no capítulo 1, versículo 3, ele fala, diz que o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não entende, meu povo não tem conhecimento. Sabe o que Isaías está dizendo? Diz que o animal conhece o seu Criador. O jumento, eu já lidei com um jumento, é o animal mais estúpido que tem. Se você colocar um milho numa vasilha e bater na vasilha, o jumento vem e come. O cachorro conhece, o boi conhece, mas o homem que não conhece a Deus é mais estúpido do que um boi e um jumento. Não sou eu não, irmão, é o profeta Isaías. Desejo de conhecer a Deus. Pedro fala isso em 1 Pedro 2:2, ele fala, desejai ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, que é o crescimento para as vossas almas. Eu fico assim lembrando de algo do Emanuel e meu neto, irmãos. É o seguinte, em menos de 2 anos, tempo atrás, o João estava mamando, e foi no braço da mãe e começou a mamar, e ele disse assim, João, no braço não tem leite não, João, só no peito. 2 anos, irmãos. E você já viu uma criança quando quer mamar?
É o seguinte, a mãe tem que dar mamar. É um desejo intenso. Você já viu ele, depois que mama, como é que fica a boca dele? Eu gostava muito, em fazenda, quando eu via bezerro mamar na vaca. Ele mamava, ele lambuzava tudo, a boquinha dele, tudo suja de leite. E ele fala que esse sentimento tem que ter no cristão a vontade de conhecer a Deus. O que Davi disse, eu entendi esse Salmo 42, quando eu li ele a primeira vez, eu lembrei de um certo dia, quando eu era criança, a gente morava perto de uma mata, e no fundo da casa, a gente morava numa casa de pau a pique, e tinha um rego d'água, e os caçadores levantaram uma caça lá, eles deram um tiro numa caça, era um mateiro, um veado, e esse veado saiu da mata, você sabe onde que ele veio beber água? No rego. O desejo era intenso, muita sede, ele estava assim, ele foi ferido, ele estava baleado, ele estava perdendo sangue, e ele tinha muito desejo de beber a água, por isso que Davi disse, como a corça suspira pelas correntes das águas, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Jesus disse também, quando termina a festa dos tabernáculos, lá no Evangelho de João, capítulo 7, ele sobe num giral, e ele levanta os braços, e diz, quem tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão do seu interior rios de água viva. Quem bebe pouco, porque a sede é pouca. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados, lá em Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Desejo de conhecer a Deus. Esse é o espírito que tem que ser invocado dentro da vida do cristão. Conhecer a Deus, um conhecimento íntimo, um conhecimento acurado, um conhecimento experimental, um conhecimento vivo. Esse tem que despertar dentro da vida de um cristão que tem fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e amor para com os santos. Ele tem que ter um desejo imenso de conhecer a Deus. Daniel disse lá em 11:32, o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Irmãos, você conversa com muitas pessoas, são muito intelectuais, eles sabem de tudo. Mas quando você conversa com eles, eles não sabem nada de Deus, eles não entendem nada de Deus. Essa semana, estava lá no trabalho, e chegou lá, abriu um portão, um rapaz, estava com o caminhão funcionando, o caminhão dele tinha aquecido o motor, falta de água no refrigerador do motor dele, e ele veio e pegou a água, nem falou comigo, eu achei estranho, cara doido esse cara. Pegou a água, aí levou, estou com o motor ali fervendo, então leva a água. Depois ele viu, tinha colocado uma água em cima do banco, era uma água mineral. Sou enjoado para beber água, irmãos. Eu gosto de água boa. Eu não gosto de água muito com cloro, não. A água para mim tem que ser boa, porque eu aprendi a tomar água boa com a minha mãe, ela era enjoada para beber água. E ele voltou novamente, e pegou a água, eu falei, não, pega ali na torneira, essa água aqui é boa, eu estou tomando ela. Aí ele foi lá, pegou a água e voltou, aí ele voltou mais calmo, e eu vi que ele estava muito agitado, e eu comecei a pregar para ele, falar para ele sobre a vida, sobre a corrida da pessoa aqui, e perguntei ele, e fiz um apelo para ele, companheiro, você sabe para onde você está indo? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sei, para onde você está indo? Ele falou, eu estou indo para Altamira do Pará. Falei, ele não entendeu nada. Entende? E as pessoas não entendem essas coisas, eles não entendem nada de Deus, eles não entendem nada das coisas espirituais. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente tem que conhecer a Deus, e precisamos de tempo, irmãos. Olha o que ele pede.
3 coisas. E ele pede: iluminados os olhos do vosso entendimento, para saibais qual a esperança da vossa vocação. E essa palavra é interessante. Ele pede a Deus que eles pudessem entender a esperança da vocação deles. E essa palavra esperança é interessante. Esperança, quando define na Bíblia, é algo que sempre vai acontecer. Esperança que as pessoas falam no mundo pode até acontecer, mas muitas vezes não acontece. Mas na esperança na Bíblia, sempre ela acontece. Paulo fala que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa esperança da vocação é o seguinte: é entendermos por que fomos chamados por Deus. Esse quadro de ir para Guapó é o seguinte: eu estava lá no banco, eu não tinha plano, entende, para trabalhar com os irmãos lá, e o pastor me apontou. Eu falei: mas espera aí, ele não está dentro da minha perspectiva, não, como é que eu vou? E veio algo dentro da minha mente, o seguinte, eu lembrei de uma citação do livro de Eclesiastes, quando diz assim: tudo que vier a fazer, faça segundo as tuas forças. Faça segundo as tuas forças, faça aquilo que é de melhor para você fazer, segundo tudo que você tem. A gente estudou na escola bíblica dominical hoje, nessa manhã, Jesus, a excelência, entende, do ensino dele. Sabe o que significa excelência? É tudo de melhor, é entregar tudo. Jesus entregou tudo para nós. Olha o que ele fala: essa esperança da vocação, isso é a certeza da nossa salvação. Segunda coisa que ele pede: a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha o que ele pede: riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. A gente sabe o que é herança. Todo mundo quer ter uma herança. Eu já vi pessoas bem próximas de mim que receberam herança. Um dia eu vi ele falando assim: olha, eu tenho 1000 vacas dentro da fazenda Branca Nelor, só branca. Ele recebeu. Passou um tempo, sabe o que aconteceu com a herança dele? Virou fumaça. Acabou a herança. E ele fala sobre herança, riqueza da glória da sua herança. Irmãos, ele está dizendo que existe uma herança na glória para nós. Sabe que essa herança onde está? No céu. E essa herança da glória dos santos que nós temos, irmãos, a gente passa luta, dificuldade. Você sabe o que Paulo e o apóstolo João ensinou no momento de crise, de dificuldade? A melhor maneira do cristão é voltar para o céu. Quando Paulo fala sobre ele ver a vida dos cristãos lá de Roma, o que eles estavam passando, crises, perseguições, e ele encoraja aqueles irmãos. Sabe o que ele disse? Para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não pode ser comparado com a glória de Deus ser revelada a nós. Olha, a gente tem muita luta, muita dificuldade. Sabe o que o apóstolo João, idoso, velho, ele confinado na ilha de Pátimo, e ele estava separado daqueles irmãos que ele tanto amava, aquelas 7 igrejas da Ásia, e ele, sabe o que ele diz? Lá em Apocalipse 21, ele fala: eu vi um novo céu, uma nova terra, e o primeiro céu, a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais. O mar separava eles dos cristãos. Lá não vai ter mar, lá não vai ter separação. Irmão, a gente fala muito pouco do céu. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas terrenas, mas a gente não volta para as coisas do céu. A herança que nós temos na glória do santo, o céu. Por isso que Paulo fala: eu conheci um homem há 14 anos que foi arrebatado até o 3º céu. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, ouvi coisas que jamais poderão ser explicadas por palavras humanas. O céu, irmãos. E temos herança. Muitas vezes você ouve de irmãos crentes: mas eu sou tão carente, necessitado, sou pobre. Não é não, você é muito rico, irmão. Você tem uma herança.
Uma herança que Pedro fala imarcessível e incorruptível. Uma herança que não se acaba, porque aqui as coisas traçam e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Outra coisa, o último que ele disse aqui, tão interessante isso aqui, que ele pede a Deus para que eles pudessem perceber uma coisa. Olha o versículo de número 19, o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, em que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu. Sabe o que ele pede a Deus? Para que os cristãos pudessem entender, a igreja do Senhor, o poder de Deus levantando o Cristo Jesus naquele domingo de manhã que ele levantou e ressuscitou dentre os mortos. Eu gosto muito do Salmo 22, Salmo de Davi. Quando Davi profetizou sobre a morte de Cristo, e ele inicia no Salmo 22 dizendo: Deus meu, por que desamparaste? E ele fala, diz que, ele cita que o coração do Senhor Jesus Cristo bateu tanto naquele dia, naquele momento, que virou como cera. Ele perdeu tanto líquido, ele foi tão desidratado, que a língua dele pregou no céu da boca dele. Irmãos, o maior poder. Ele não fala sobre o poder da criação, o poder que Deus abriu o mar vermelho, o poder que Deus parou o sol, a lua, quando Josué estava combatendo aqueles invasores lá em Canaã. Ele fala que o maior poder que tem é o poder da ressurreição, aquele poder que Deus levantou Jesus dentro do túmulo. Eu não entendo, sabe que muitas vezes, sabe o que é? Irmãos, pessoas bem próximas da gente, que o seguinte, que não dá valor no domingo, que muitas vezes satisfaz-se que é com um culto somente à noite. Será que o domingo não faz diferença para nós? Naquele dia ali que Jesus foi levantado dentre os mortos, aonde a morte foi tragada pela vitória, aonde que o seguinte, Deus atuou nele, que a morte não pôde retê-lo, a sepultura não pôde retê-lo, aquela pedra não pôde retê-lo, a escolta que eles colocaram lá não pôde retê-lo, e Jesus levantou dentre os mortos. Ele fala sobre esse poder. Ele levantou dentre os mortos, e aqui no capítulo 2, ele fala que ele nos vivificou, e nós assentamos juntamente com ele, à direita do Pai. Nós estamos aqui, mas estamos lá sentados, irmãos. Isso não faz diferença para nós? Está sentado à direita do Deus Pai? Irmãos, vamos refletir um pouco sobre esse texto. Qual o valor que eu tenho? O que eu penso sobre a minha vida? Muitas vezes as pessoas fazem crítica aí na rua. Quando a gente fala sobre peregrinos, eles acham que nós somos andarilhos. Não somos andarilhos. Somos peregrinos da eternidade. Você sabe o que é um andarilho? Ele não tem rumo. A vida dele, igual Paulo diz, está preocupado em comer, beber e de vestir. E muitos estão andarilhos aí, preocupados em ganhar dinheiro. Será que eu vejo Deus, a minha vida? Que sentido tem a minha vida? Quando Paulo fala que nós devemos compreender a esperança da nossa vocação, a certeza da nossa salvação. Jesus disse: aquele que o Pai me der, esse virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele fala lá em João 17,6, ele fala: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, era teu e tu me deste, e eles confiaram na tua palavra. Será que eu tenho essa percepção? Que eu sou um peregrino da eternidade? Que eu sou uma pessoa que tem que falar a língua de Canaã? Que eu não posso falar a língua do mundo? Outra coisa, irmãos. Será que eu vejo esse poder? Ele pede que eles possam ver o poder de Deus atuando na vida deles.
Será que eu sinto esse poder dentro de mim, Deus me chamando para conhecer o melhor? É a pergunta que a gente tem que fazer. Ter tempo para Ele. E a pergunta é o seguinte: o que é a vida para mim? O que é a eternidade para mim? O que é a morte para mim? Muitas vezes nós amarelamos dentro da morte, e amarelamos mesmo. Qual o valor que eu tenho como crente do Senhor Jesus Cristo? Tem um teólogo, não esqueço o nome dele, ele diz que o cristão jamais pode imaginar quando um servo de Deus coloca à disposição dele o que Deus pode fazer na vida desse irmão e desse trabalho que ele vai fazer. Oh Deus, que possamos perceber isso que foi relatado nas Escrituras. Possamos cada dia ter certeza da nossa esperança, da vocação, nossa herança nos santos. E compreender que existe um poder atuando dentro de mim. O poder comparado quando Cristo foi levantado dentre os mortos. Oh, Pai, nos dê esse entendimento. Nos dê um conhecimento experimental do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Bênção. Obrigado, Joaquim.